Dia, shalom. Vamos que vamos. Deus te abençoe. Estamos iniciando mais uma semana. Graças a Deus, abençoados, guardados, seguros no Senhor. Aquele que é a nossa companhia diária. Não abrimos mão, não é mesmo? Hoje vamos ler, estamos no livro de Números, né? Números, capítulo 10. Vamos orar para nós darmos início. Pai, obrigada por esse dia, obrigada por cuidar de nós, obrigada pela noite, pelo sono, obrigada pelo teu perdão. Obrigada pela tua companhia, Senhor. Obrigada pela tua graça que nos alcançou. Obrigada por essa chance, por acordarmos, pela saúde que temos. Obrigada por esse privilégio de lermos a tua palavra, termos esse acesso. Que o Senhor possa trazer entendimento para nós. Desejamos ler para aprender, para absorver. Não é ler por ler, mas que cada palavra possa ficar em nosso coração, em nossa mente, nos ensinar. Obrigada pela tua companhia, Espírito Santo. Tem liberdade para falar conosco, para nos ajudar nessa caminhada, nesse processo. Obrigada por essa semana que começa na tua presença. Queremos ser conduzidos por ti em todo o tempo. Nós te amamos, nós te adoramos. Amém. E amém. Minha linda Alane, que bom que você está aqui. Deus te abençoe. Você que está comigo aqui também no Instagram, no YouTube. Deus te abençoe. Números, capítulo 10. Pega aí sua caneta, marca texto. E vamos que vamos. O meu tá longe, minha bolsinha, depois eu pego ali. Então vamos lá. Pera aí, gente, rapidinho, deixa eu abrir o outro aplicativo aqui. Números. Opa. Capítulo. Capítulo 10. Aí. Aqui, ok. Então vamos lá. Números capítulo 10 diz assim para nós: O Senhor Deus disse a Moisés o seguinte: faça 2 trombetas de prata batida. Com elas você chamará o povo para se reunir e dará o sinal de partida do acampamento. Quando forem tocadas as 2 trombetas, todo o povo se reunirá com você na entrada da tenda sagrada. Porém, quando uma só for tocada, apenas os chefes dos grupos de famílias se reunirão com você. Quando tocarem sons curtos e fortes, as tribos acompanhadas a leste deverão começar a sair. Quando tocarem pela segunda vez sons curtos e fortes, as tribos que estão ao sul começarão a sair. O sinal para a partida serão toques curtos e fortes. Mas para reunir o povo, deverão ser dados toques longos. Os encarregados de tocar as trombetas serão sacerdotes, que são descendentes de Arão. A seguinte lei será obedecida para sempre pelos israelitas. Quando vocês estiverem em guerra no seu próprio país, defendendo-se de um inimigo que os atacou, toquem o sinal para a batalha com essas trombetas. Eu, o Senhor,
o Deus de vocês, os ajudarei e os livrarei dos seus inimigos. Também nas ocasiões de alegria, isto é, nas festas da lua nova e nas outras festas religiosas, vocês deverão tocar as trombetas quando apresentarem os sacrifícios que serão completamente queimados e as ofertas de paz. Então, eu os ajudarei. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Helenildo, a paz, bom dia. Bom dia também, meu querido Raimundo, certo? Que bom que você está aí com a gente também. Deus te abençoe, tá? Versículo 11 de Números, capítulo 10. No segundo ano, depois que o povo saiu do Egito, no dia 20 do segundo mês, a nuvem se levantou de cima da tenda sagrada. Nesse dia, os israelitas começaram a caminhar, partindo assim do deserto do Sinai. E a nuvem parou no deserto de Parã. Assim, pela primeira vez, eles começaram a caminhar, conforme a ordem que o Senhor tinha dado a Moisés. Primeiro saíram os que eram da bandeira da tribo de Judá, grupo por grupo, comandados por Nazon, filho de Aminadab. Netanel, filho de Zuar, comandava a tribo de Issacar. E Eliabe, filho de Elon, comandava a tribo de Zebulon. Então, a tenda foi desarmada e os levitas dos grupos de famílias de Gerson e de Merari partiram levando a tenda. Depois, saíram aqueles que eram da bandeira levada pela tribo de Ruben, grupo por grupo, comandados por Elisur, filho de Sedeur. Selumiel, filho de Zurizadai, comandava a tribo de Simeão. E Eliasaf, filho de Deuel, comandava a tribo de Gade. Em seguida, saíram os levitas do grupo de famílias de Coate, carregando os objetos sagrados. E quando chegaram ao outro acampamento, a tenda já estava armada. Então saíram aqueles que eram da bandeira da tribo de Efraim, grupo por grupo, comandados por Elisamar, filho de Amiúde. Gamaliel, filho de Pedazur, comandava a tribo de Manassés. Abidã, filho de Gideone, comandava a tribo de Benjamim. Depois, atrás de todas as outras tribos, saíram aqueles que eram da bandeira da tribo de Dan, grupo por grupo, comandados por Aiezer, deve ser Aiezer, filho de Amizadai. Pagiel, filho de Ocrã, comandava a tribo de Asser, e Aira, filho de Enã, comandava a tribo de Naphtali. Os israelitas começaram a caminhar nesta ordem, grupo por grupo. Shalom, Nise! Bom dia, meu amor, você tá bem? Versículo 29 de Números 10 diz assim para nós: Moisés disse ao seu cunhado Obabe, filho de Jetro, o midianita: nós estamos saindo para o lugar que o Senhor disse que nos daria. Ele prometeu que faria do povo de Israel uma nação rica. Portanto, venha com a gente e vamos repartir com você as coisas boas que conseguirmos. Obabe respondeu: não, eu vou voltar para minha terra e para minha família. Por favor, não faz isso, disse Moisés. Você conhece o deserto, sabe onde podemos acampar.
Você poderia ser o nosso guia. Se você vier com a gente, nós repartiremos com você todas as bênçãos que o Senhor nos der. E assim os israelitas partiram do Sinai, o monte de Deus. O monte de Deus, o Senhor, e caminharam durante 3 dias. A arca da aliança do Senhor ia sempre na frente deles, a fim de marcar o lugar de acampar. Quando partiam, a nuvem do Senhor ficava por cima deles durante o dia. Sempre que a arca partia, Moisés dizia assim: ó Senhor Deus, levanta-te e espalhe os teus inimigos, e que fujam da tua frente os que te odeiem. E sempre que a arca parava, Moisés dizia assim: ó Senhor Deus, volte para ficar com as milhares famílias do povo de Israel. Pai, obrigada por essa leitura, obrigada por estar aqui conosco, obrigada porque eu tenho total certeza que quando aprendemos, se entendemos, é porque o Teu Espírito trouxe o entendimento para este tempo. A Tua palavra se renova e eu tenho certeza que o que o Senhor tem para nós no dia de hoje, em outro momento, pode ser uma nova coisa com o mesmo capítulo. Obrigada, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigada porque o Senhor tem falado aos nossos corações e o nosso desejo é que cada entendimento, cada aprendizado fixe em nossa mente, em nossa memória, em nosso coração, Senhor. É o nosso pedido nesse dia. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Raimundo, Deus abençoe. Números tem sido para nós um livro de muita instrução, um livro onde nós temos aprendido e entendido como foi os primeiros passos do povo de Israel ao sair do Egito, ficando primeiramente ali no Monte Sinai até a completa construção da tenda sagrada, para então partirem pela primeira vez para o deserto, rumo à terra prometida. E temos aprendido até então, nesses 10 capítulos, já estamos no 10º capítulo desse livro, quanta coisa o Senhor tem nos ensinado e principalmente sobre obediência. Obediência, entrega genuína, entender quem é aquele que conduz o povo conhecer o Deus de Israel, saber que Ele é um Deus santo, um Deus que cuida de detalhes. E em tudo isso, até então, como o Senhor tem nos ensinado, eu sei que hoje não vai ser diferente. Nesse capítulo, nós temos uns comentários aqui que eu quero compartilhar com você e diz assim para nós. Números 10 é um capítulo de transição e de ação. Após a organização, a congregação e a última Páscoa no Monte Sinai, o povo de Israel está pronto para partir em sua jornada para a Terra Prometida. Esse capítulo aqui ensina para nós lições vitais sobre a comunicação divina, ensina para nós lição sobre a obediência e movimento, e a importância da comunhão na jornada da fé. Olha, nós falamos sobre obediência, todo capítulo ensina para nós algo assim. E a comunhão também, né? O povo de Israel ser um povo unido. Cada um sabia a sua tarefa, cada um sabia a sua importância. Não teria como ter
todo esse movimento. Gente, era muita gente. Não era um grupo de 10 pessoas, não era um grupo de 30, 50, 100. Era muita gente. Precisava ter uma ordem, precisava entenderem a sua importância, a necessidade da ação de cada um. Enfim, vamos lá. Esse capítulo começa com a instrução de Deus a Moisés para fazer 2 trombetas de prata. O som dessas trombetas iam servir a 3 propósitos cruciais. O primeiro deles, chamar a congregação, quando quiser reunir o povo e os chefes. O segundo propósito era para mover o acampamento, dando um sinal para que as tribos partissem na ordem correta. E o terceiro propósito dessa trombeta era para ir à guerra, servir como um chamado para a batalha. A lição aqui é que Deus usa meios específicos para comunicar a sua vontade. Deus usa meios específicos para chamar o seu povo à ação. As trombetas simbolizam a clareza e a autoridade da palavra de Deus e o Espírito Santo. A nossa vida de fé exige que estejamos atentos e prontos para ouvir o chamado de Deus, seja para a comunhão, para o serviço ou para a batalha espiritual. Olha, gente, entender que a construção da trombeta ele não foi apenas mais uma instrução apenas de detalhes técnicos. Vimos que o Senhor ele tem meios específicos para comunicar a nós a sua vontade. E nós precisamos entender que devemos estar atentos em todo o tempo na nossa jornada de fé à voz do Senhor, ao seu chamado. A parte central desse capítulo descreve a primeira partida do Monte Sinai, 2 anos após a chegada deles ali. O povo marchou na ordem exata, prescrita em Números 2, com a nuvem guiando e o tabernáculo sendo desmontado e transportado pelos levitas. A lição então é que a fé verdadeira ela é colocada em prática. Depois de receberem as leis em Êxodo, nós vimos isso em Êxodo. Não lemos ainda o livro de Levíticos, mas o livro de Levíticos é um livro onde vai falar sobre todas as leis, como o povo deve se portar. Então, depois do povo já terem recebido essas leis e de terem sido organizados, consagrados, nós vemos isso do capítulo 1 até o capítulo 9, chegou a hora de agir. A obediência ela não é estática, ela requer movimento. A obediência requer movimento. Ela requer ação, mesmo que para um lugar desconhecido, mesmo que para como um movimento desconhecido. E isso então nos ensina que a preparação e o conhecimento devem levar a uma ação, confiando que Deus vai guiar os nossos passos. Então, entendemos que a obediência leva a uma ação. Entendemos que há todo um processo, um conhecimento para que isso seja colocado em prática. E confiar que Deus vai guiar todos os nossos passos nesse caminho. Moisés convida o seu cunhado Obabe, ou Robabe, né? O midianita a se ajuntar com eles na jornada. A justificativa de Moisés foi muito clara. Você será os nossos olhos, porque você sabe onde podemos acampar aqui no deserto. Você conhece o deserto. E o ensinamento para nós, então, com isso,
Embora Deus estivesse guiando pela nuvem, Moisés reconheceu o valor da sabedoria e da experiência humana. A lição aqui é que Deus, em sua soberania, usa a comunhão e o apoio mútuo para auxiliar o seu povo. Uau, gente, olha que top! Denise fez um comentário aqui para nós também. Uau! Vemos que em tudo há um propósito do nosso Deus. Em tudo, né, Denise? Em tudo há um propósito. E olha que interessante essa questão de Moisés entender a competência do seu cunhado. Robabe conhecia o deserto, já tinha tido experiências de caminhar por ali. Para Moisés era novidade, para o seu cunhado não. E Moisés, na sua humildade e reconhecer essa competência do cunhado, chama ele para ajudar nessa caminhada. Porque você conhece por onde vamos, você já sabe os caminhos. Mesmo que Deus esteja nos guiando, eu conheço o valor da sua inteligência, o valor da sua experiência. E aí a lição para nós nisso aqui, mesmo que Deus em sua soberania, Ele usa comunhão e o apoio mútuo para auxiliar o seu povo. A unidade, gente. Todo mundo ajudando uns aos outros nesse processo, nessa caminhada. A jornada de fé não deve ser feita sozinha. A jornada de fé não deve ser feita sozinha. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos de pessoas experientes, de amigos fiéis, de companheiros, pessoas que vão nos apoiar com suas sabedorias e irão nos encorajar nesse caminho. Resumindo então, Números capítulo 10 traz para nós um ensinamento sobre a importância da comunicação clara da vontade de Deus. Traz para nós um ensinamento sobre a necessidade de transformar a fé em ação, uma ação obediente. Traz para nós o valor da comunhão, o valor do apoio mútuo nesse processo, nessa jornada, nessa peregrinação. O versículo final, então, capítulo 10, versículo 35. Moisés clama a Deus na partida e diz para nós: levanta-te, ó Senhor, e sejam dispersos os teus inimigos. Esse versículo deixado para nós, com Moisés clamando a Deus, resume a confiança na presença de Deus para liderar e para lutar. A confiança de Moisés indo para um desconhecido, caminhos desconhecidos, sem saber o que estava por esperar, sem saber o que poderia encontrar, mas ele confiava que o Senhor que conduzia, descansando de que estamos seguros, mesmo que seja para seguir um caminho que eu não conheço. Eu sei que Ele está conosco. Glória a Deus. O quanto nós aprendemos, né? Confiar é descansar, mesmo que seja para caminhar por um lugar desconhecido. Eu sei que Ele está na frente. Ele é a nuvem que nos protege de dia. Ele é a coluna de fogo que ilumina e aquece durante a noite fria. Descansar, porque confiamos plenamente nele. Glória a Deus. Que ensinamento, né, gente? Né, Raimundo? Que ensinamento. Que o Senhor possa completar em nossos corações toda esta palavra. Como tem sido enriquecedor ler cada capítulo e aprender aquilo que o Senhor deixou para nós. Como eu orei e eu disse:
A palavra do Senhor, ela se renova. Hoje o entendimento para nós é esse, com esse capítulo. No outro momento, quando lermos ele novamente, eu tenho certeza que serão novos ensinamentos. E sempre vai ser assim. E isso é de acordo com o nosso nível atual, o nosso nível de amadurecimento, de maturidade, de intimidade com o Pai. Hoje é isso que o Senhor trouxe para nós. Que o Senhor abençoe a tua semana, que o Senhor abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família. Não abra mão do Espírito Santo, que Ele esteja contigo em tudo que você fizer. Amém? Deus abençoe tua semana que começa hoje. Amém, Maíra? Saudade dos teus comentários, que bom que você está aí também. Deus abençoe, tá? Ótima semana para nós. Amanhã estaremos juntos, se Deus quiser, 6h30, para lermos o próximo capítulo, Números, capítulo 11. Beijo, fiquem com Deus. Uma ótima semana. Conte conosco na caminhada. A jornada de fé não pode ser feita sozinha. A comunhão é importante para o nosso desenvolvimento, para a nossa permanência, para a nossa constância, para a nossa evolução, para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento, enfim. Estar em comunhão é fundamental na nossa caminhada. Conte conosco. Estamos juntos. Deus abençoe vocês, um ótimo dia e até amanhã, se Deus quiser. Beijo, tchau!